Fala pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai seguir dando continuidade, né? Vamos resolver aqui a terceira questão dessa seção, né? Que ela é essencialmente uma continuação da questão anterior e o enunciado está aqui, né? Ó, dadas as funções f e g definidas no conjunto x, tomando valores reais positivos, tá? A questão já está dizendo para a gente que essas funções são limitadas superiormente, então pede para a gente provar. Aqui, pessoal, tem um detalhezinho, né? Se é limitado superiormente, ela vai ser limitada porque ela já é limitada inferiormente pelo zero, né? Mas beleza. Então, prove que o sup de f ao quadrado é igual ao sup de f elevado ao quadrado, entendeu? Você está lendo aí, né? E a mesma coisa para o ínfimo, tá? Obviamente, eu vou provar só para um, certo? E aí, ó, a demonstração do outro é análogo, tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar a lousa em tela cheia, beleza. Já já eu coloco, por enquanto a gente vai ficar aqui para a gente ter uma fixação aí do enunciado, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, o que acontece? Do exercício anterior a gente tem isso aqui, tá? Isso aí é do vídeo anterior, certo? Não tem segredo nenhum. Isso a gente tem. Porque no exercício anterior a gente tinha duas funções, inclusive esse enunciado aqui está divertido, né? Porque fala de funções f e g, e aí na conclusão a função g não aparece, né? Ele copiou aqui o começo do enunciado, né? E aí esqueceu da função g completamente. Mas você está entendendo aí o que acontece, né? Então, do exercício anterior, fazendo f igual a g, enfim, a gente consegue concluir isso aí. Beleza. Feito isso, a gente conclui que este número aqui, certo? Ele é uma cota superior para a imagem da função f ao quadrado. Porque o que é o sup de f ao quadrado? É o sup desse conjunto aqui, não é isso? O sup de uma função é o sup do conjunto imagem daquela função, né? Então, dessa desigualdade aqui que a gente tem lá da questão anterior, a gente consegue concluir que esse número aqui é pelo menos uma cota superior, certo? Para a imagem dessa função aqui, ou no caso da linguagem dessa questão que a gente está trabalhando, é uma cota superior, certo? No caso é isso. Eu estou querendo enfeitar demais. Beleza, então vamos lá. Dando continuidade aqui, o que falta a gente provar é que essa cota superior aqui é a menor de todas. Afinal de contas, o supremo é a menor das cotas superiores, certo? Eu estou em dúvida se em algum momento eu falei cota inferior. Se eu tiver falado inferior, enfim, leia o certo, tá? Mas enfim, a gente tem que provar que esse número aqui é a menor das cotas superiores. Ou seja, essencialmente isso é a definição de supremo, tá bom? Supremo de quê? Desse conjunto. Por quê? Porque a gente está atrás desse camarada aqui, ó, o supremo de f ao quadrado. E o supremo de f ao quadrado é o supremo da imagem dessa função, que é o f ao quadrado. Tá ok? Beleza, então vamos lá. Vamos provar que essa cota superior é a menor de todas. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um camarada, certo? Pegar um camarada aqui menor do que esse cara, né? E vou provar que ele não pode ser cota superior. Portanto, a cota superior que eu tenho é a menor possível. Porque ninguém que é menor do que ele vai ser cota superior. É o que nós vamos provar. Tá ok? Beleza. Então, vamos lá. O que vai acontecer aqui? Eu peguei esse camarada aqui, menor do que o supremo de f elevado ao quadrado. O que eu vou fazer? Eu vou pegar, e esse supremo aqui, eu vou olhar como supremo de f vezes supremo de f, certo? Se o supremo de f for zero, pessoal, é o caso trivial aqui, tá? Assim, não tem muito o que a gente fazer na questão. Então, aqui a gente está supondo que esse camarada é maior do que zero. Se ele é maior do que zero, tem um cara entre ele e zero, tá? Só para explicar por que aparece isso aqui, tá bom? Então, a gente está excluindo aqui o caso em que esse supremo de f é zero. Que aí, no caso, não vai ter nem o que fazer, né? Porque aqui todo mundo é maior que zero, né? R mais. Então, não vamos se preocupar com esse caso, tá? Então, beleza. Aqui a gente separou esse camarada em supremo de f vezes supremo de f.
E como esse cara aqui é maior do que zero, eu passei ele dividindo aqui, certo? Sem alterar a desigualdade nem nada, porque ele é maior do que zero. Show! Então, o que que a gente tem com isso? Agora a gente vai olhar para isso aqui. E nós estamos verificando aqui um certo número menor do que um supremo de um conjunto. Isso significa o quê? Isso significa que vai existir um camarada lá no X, tal que esse elemento aqui, que está na imagem de F, é maior do que isso aqui. Por que que isso acontece, né? Porque isso aqui é o quê? Isso aqui é o supremo do conjunto imagem da função f. Se eu tenho um camarada menor do que o supremo, é porque vai ter um elemento lá no conjunto, certo? Maior do que esse cara que eu escolhi. Por quê? Porque esse cara é menor do que o supremo. Estou usando definição de supremo, tá? Tenta ficar atento a esses detalhes aqui, porque às vezes a gente vai acompanhando sem prestar muita atenção e acaba que você não vai absorver a ideia aqui da solução, tá? Então, esses detalhes aqui são importantes, tá ok? Beleza, então a gente concluiu isso aí. Tem um cara lá no X, tal que a imagem dele é maior do que M sobre o sup de F, certo? Ok, vou colocar em tela cheia agora, tá? Beleza, eu vou ficar atrapalhando aqui um pouquinho, mas vocês aguentam aí. Ok, feito isso, o que que acontece? Eu sei que esse camarada aí vai ser maior que zero, porque a imagem de f está em R+. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou simplesmente pegar esses camaradas aqui e vou trocar eles de lugar. Jogar esse para cá e esse para lá. E não vai alterar a desigualdade nenhuma, porque os caras aí são positivos, tá ok? E aí eu obtenho essa desigualdade aqui e vou fazer exatamente a mesma jogada, tá? Deixa eu ver se eu... Ah, tá. Ah, eu posso me... Ok, show. Tá bom, acho que fica mais confortável aí para vocês, né? Então, vou fazer exatamente a mesma jogada, porque aqui, novamente, eu tenho o supremo e eu tenho alguém que é menor do que o supremo. Eu vou simplesmente repetir o argumento. Como tem um cara menor do que um supremo, vai existir um camarada, tal que a imagem dele é maior do que esse cara, certo? Então, aqui eu estou simplesmente repetindo o argumento. Se você teve dificuldade, eu vou até aparecer aqui para falar. Se você sentiu dificuldade de entender essas duas últimas frases, você tem que entender primeiro a frase anterior. Se você teve dificuldade de entender essas duas últimas frases, você não entendeu, provavelmente você não entendeu muito bem o que eu expliquei anteriormente, porque eu estou simplesmente repetindo o argumento, tá? Ah, o cara está sendo rude. Não, eu estou querendo lhe direcionar aqui para você ter uma compreensão melhor da solução. Tá ok? Beleza, agora eu vou embora aqui de novo. E é isso. Então vai existir um certo x2 que vai levar a gente exatamente para um cara no conjunto imagem, né, que é maior do que esse sujeito aqui. Por que que esse cara existe? Porque esse cara aqui é menor do que o supremo. Se ele é menor do que o supremo, é porque vai ter alguém no conjunto maior do que ele, tá? Essencialmente essa é a explicação. Ok, então aqui eu tenho dois caras especiais. Eu tenho o x1 e eu tenho o x2, certo? Então vamos lá, qual que é o detalhe aqui? O detalhe é que a gente vai lidar com essa funçãozinha aqui. Eu não posso pegar esse camarada aqui e aplicar em x1 e x2, tipo assim, como é que faz isso? Não dá. Eu tenho que aplicar em um cara só. Então eu preciso escolher quem é esse cara. Então vamos lá, eu vou pegar entre x1 e x2, eu vou escolher um x0, de modo que a imagem do f do x0 seja a maior entre f de x1 e f de x2, tá? Ou seja, aqui eu não fiz nada demais. Surgiram dois caras aqui na solução e eu escolhi o cara que tem maior imagem, certo? É simplesmente isso. Ok. Agora que eu peguei o cara que tem maior imagem, através dessas desigualdades aqui, a gente pode concluir isso, tá bom? Simplesmente, não tem segredo nenhum aqui, tá? Então, esse M aqui, que a gente pegou lá no começo, ó, né?
ou seja, a gente pegou um cara menor do que este número aqui, que a gente sabe que é cota superior. Então, vamos lá, a gente precisa ter uma visão geral aqui da nossa solução. A gente tem um cara que a gente sabe que é cota superior e a gente pegou um número qualquer menor do que ele. E o que é que a gente está concluindo? A gente está concluindo que tem um cara, esse cara aqui, pessoal, ele está onde? Ele está na imagem de f ao quadrado. Vai ter um cara na imagem de f ao quadrado que é maior do que esse sujeito aí, tá ok? Então esse sujeito aí, ele não é cota superior, certo? Então, aqui tem uma observação importante que é o seguinte: como a imagem de f está contida em R+, a imagem de f ao quadrado é simplesmente pegar os caras da imagem e elevar ao quadrado. Tá? Isso aqui, muito provavelmente você já tinha visualizado esse fato, mas eu achei interessante chamar esse destaque, porque através disso a gente consegue concluir, usando esse fato aqui, que esse camarada não é cota superior, certo? Isso aqui, pessoal, é importante para não ocorrer nada esquisito. Por exemplo, vai que tinha um -4 lá na imagem do f, né? A gente sabe que não tem aqui. Aí, no caso, quando a gente olhasse para a imagem do f ao quadrado, o 16 ia estar lá. E esse cara poderia ser muito grande aí, né? Enfim, nesse conjunto, tá? Então, a questão amarra tudo direitinho, certo? Como o contradomínio da função é R+, não vai ter esse tipo de problema, certo? E aqui a gente conclui que esse M ele não pode ser cota superior, tá? Então, voltando aqui. Qualquer sujeito menor do que esse número aqui não pode ser cota superior. E eu sei que esse cara aqui é uma cota superior. Se ninguém menor do que ele é cota superior, então se ninguém menor do que ele é cota superior, então ele é a menor das cotas superiores, ou seja, ele é o supremo, certo? Ó, aqui é a conclusão, ele é a menor cota superior, então a gente conclui que ele é o supremo desse conjunto aqui. Ou seja, o sup de f elevado ao quadrado é o sup da função f ao quadrado. Isso aqui é a conclusão e é exatamente o que a questão está pedindo, tá bom? Eu espero que tenha ficado claro aí a solução, tá? Que tenha dado para você acompanhar, tá bom? Se for necessário, assiste o vídeo de novo e analisa os argumentos, tá? Uma passagem que eu não quis gastar muito tempo, porque o vídeo já está com 13 minutos aqui, né? Mas esse detalhezinho aqui, tá? Ó. Opa! Esse detalhezinho aqui, certo? Ó, usando isso aqui, tá? Essas duas desigualdades. E claro, isso aqui, você conclui isso aqui facilmente, certo? Mas isso aqui é coisa de desigualdade, é simples, tá? Então é isso. Se você tiver gostado do vídeo, deixa o like aí. Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo.